Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Não, voltaram de avião. Todo da Venezuela, sexta-feira de manhã, você sabia disso? Saiu sexta-feira. Saíram sexta-feira de manhã e chegaram 5 horas da tarde. Mas ficaram o tempo inteiro em pé? Não, é isso? Não é isso, o jogo gente. não Deu água. Existe tempo determinado. Eu sei. 66 horas. Não, ninguém está condenando isso. Eu só acho o seguinte, que do mesmo jeito que corretamente a CBF adiou o jogo do Corinthians, corretamente, ela deveria ter adiado o jogo do Flamengo também. Mas existia um motivo plausível para adiar o jogo do Flamengo, Sormani? Para que os dois times entrassem em condições de igualdade no jogo de terça-feira. Quer dizer, o time, se ele tá numa Libertadores, ele joga durante a semana, ele não pode jogar no Campeonato Brasileiro no final de semana, porque, olha, existe uma defasagem porque o time joga Libertadores. Gente, vamos parar com isso. O que você não pode dar vantagem para ninguém. O Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste no meio de semana, certo? O Flamengo não jogou no meio de semana e o Fortaleza veio para jogar contra o Flamengo e perdeu o jogo. Porque o Fortaleza não pediu o adiamento da partida. Quem organiza a Copa do Nordeste? Sormani. A própria Confederação Brasileira de Futebol. Não é assim, não, senhor. Não é, não, senhor. Sim. É uma liga que organiza. Não é, não, assim senhor. Como a Conmebol também organiza a Libertadores e a Sul-Americana. Exato. Então, se a Conmebol determina que um time não vai jogar porque tem um jogo, aí tem a Sul-Americana, é a mesma competição dela, ok. Mas são entidades ligadas, quando não são, não, CBF, quando não Conmebol, a Liga da Copa do Nordeste. Os caras não estão nem aí, mano. Os caras não estão nem aí. Eu quero que o meu calendário seja mas, Sormani, prevaleça. É uma competição oficial. Essa competição oficial, independente de ser a Federação Pernambucana, Alagoana, enfim. Quem organiza a Copa do Nordeste é uma entidade ligada à CBF, porque é uma entidade oficial. Não, mas enfim, mesmo se não fosse, se fosse uma federação específica, é uma competição oficial. A partir do momento, por exemplo, Florida Cup, se o clube quer jogar, o azar é dele, não é uma competição oficial. A Copa do Nordeste é. Como o Rio-São Paulo, em determinado momento, também era. A Copa do Brasil também é. Óbvio que sim, gente. Tanto que a Copa do Nordeste, Sormani, ela dá uma vaga direta na Copa do Brasil sem passar pelas fases eliminatórias. Vocês estão malucos, gente. Copa Sul-Americana, o que o Corinthians jogou na Venezuela, na quinta-feira, não daria tempo hábil. Você pode discutir o seguinte: por que não marcou para quarta? Por que não marcou para quarta? Aí a questão é de quem comprou o jogo. Existem empresas que compram o jogo. E essa empresa comprou o jogo para quem? Mas eu acho que a CBF, de maneira correta, adiou o jogo do Corinthians. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Agora, eu acho que ela deveria ter adiado o jogo do Flamengo também. Então, o erro nessa história toda foi a CBF não ter permitido... He's back. Foi a CBF não ter permitido que o jogo fosse na quarta-feira por causa desse amistoso raio com a seleção do Catar. Porque não joga mais o Brasil e uma outra competição no mesmo. Gente, quantas vezes a gente já não viu o Brasil jogar à noite e ter um jogo à tarde ou vice-versa? Quantas? Porque agora mudou, então não pode mais? É uma data de exceção. É uma decisão de Copa do Brasil, às vésperas de uma Copa América, que não tem outra data para fazer, ou poderia ser na quinta-feira, sei lá. Dava para fazer num outro dia. Se faz na terça, faz na quinta, ou então faz na quarta-feira e fala assim, o Brasil joga à tarde e o jogo do Corinthians à noite, ou vice-versa. Da seleção brasileira para quinta? Não, da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil foi marcado para terça. Por causa do Brasil. Que é uma data anômala para Copa do Brasil, por causa do jogo do Brasil. Mas é uma anomalia, cara, não é e aí os dois jogadores do Corinthians servem o Corinthians... E tem mais isso ainda. Os dois jogadores do Corinthians convocados vão jogar pelo Corinthians, é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eles não estão treinando com a seleção? Assim como vão sair da seleção e vão estão treinando com a seleção. Não. Os jogadores que já jogaram a Copa do Brasil estão convocados. Foram convocados e não. O Brasil joga quarta-feira e eles foram convocados e não se apresentaram. Ainda não, estão no Corinthians. Tá errado. Também acho. Tá errado. Eles foram convocados para a seleção brasileira. Dia tal. Quando que é a apresentação? Dia tal. Eles têm que estar lá. Eles têm que estar lá. Eles não podem ser liberados. Mas olha que estranho. O Santos e o Atlético Paranaense não puderam convocar os jogadores na rodada de ontem por causa de uma porcaria de um torneio em Toulon. Aí é uma vergonha o comportamento da CBF em relação a esses caras. Mas não libera. O torneio de Toulon você não é obrigado a liberar, Então, o que acontece? Como a CBF é uma entidade arbitrária,
o Santos e o Atlético pediram, escuta, os meninos podem jogar, ela não respondeu. O Renan Lodge não jogou. Nem o Rodrigo. Nem o Rodrigo. Agora, como é que pode o Cássio e o Fagner terem sido convocados e não se apresentam? Porque está explicado dessa forma. Os jogadores que foram convocados fazem a partida na Copa do Brasil, estão liberados para a seleção brasileira. O jogo do Corinthians não também joga. Está errado. O Everton também joga. Está errado. Como o Corinthians Está errado. Tá errado. A data da apresentação é essa. Óbvio. O Tite liberou o Everton. Tá errado. Óbvio que não tá errado. Tá errado. Vai ter um jogo amanhã. Peraí. É preparatório pra Copa América. Quantas vezes eu já ouvi você mesmo falar aqui, Sormani? Olha, por que o clube não pede a dispensa? Se apresenta numa data posterior. Porque com essa atitude... Opa! Se apresentar em data posterior? Opa, com certeza. Você mesmo disse que com essas atitudes a CBF desprestigia o próprio torneio dela. Isso, concordo. Enfraquece o campeonato. Concordo com você. Então, a sua lógica... Mas a partir do momento que ela determinou isso... O jogador tem que se apresentar. Sormani, o jogador, peraí. Pra essa rodada, eu sei que ela liberou. Peraí, Sormani. Não tem culpa, o jogo é terça-feira. A CBF, Sormani, que vá pro inferno. Ela liberou. Está errado. A CBF que vá pro inferno. O jogador na CLT dele tá escrito lá, empregador. Isso. Esporte Clube Corinthians Paulista. Perfeito. Do Everton, empregador Grêmio. Então o jogador é funcionário do Grêmio, não é funcionário da CBF. Isso, o jogador vai servir a CBF quando der. Ou seja, depois do jogo da Copa do Brasil, o jogador se apresenta. O Corinthians está fazendo um favor, assim como o Grêmio e outros times também, de ceder os jogadores para seleções. O Corinthians, por mais que exista a obrigatoriedade numa data FIFA de você ceder o jogador, o que eu acho que é um absurdo, porque mesmo na data FIFA, se você quiser se opor, na minha visão, deveria ter essa brecha, essa prerrogativa para que o clube impedisse a convocação do jogador. Mas não porque pode. O empregado... Então, mas é o que eu estou falando. Mas na minha visão, deveria modificar isso daí. Porque o jogador, ele presta serviços ao clube, ele é empregado do clube. Se acontece qualquer tipo de problema, é o clube que vai se ferrar. Se o jogador que vale 50 milhões de euros, Sormani, se quebra na seleção brasileira, esse é o cenário ideal. Esse é o cenário ideal. Mas não é o que acontece. Esse é o cenário ideal, eu concordo com você. As favas da seleção brasileira. Sim, que se e essa M dessa Copa América vai ter no ano que vem de novo. Não é verdade. Vai ter de novo. E não vale vai ter de novo. Vai porcaria. Lá nos Estados Unidos. Eu concordo com você. Concordo com você. Mas a partir do momento que foi convocado e existe um tempo uma data específica para você se apresentar e treinar, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Porque a seleção do Paraguai não liberou ninguém para jogar aqui. Mas o Firmino, a seleção da Colômbia não liberou. O Firmino... A seleção do Uruguai não liberou. Ninguém libera. Por que é só o Brasil que libera? Porque ele não quer enfraquecer o campeonato. Então, aí é que tá. Então, quer dizer, você não pode levar essa entidade... A CBF é uma... Olha, é uma brincadeira. É uma entidade que você não pode levar a sério. Como é que tem cabimento os dois clubes, como o Santos e o Atlético Paranaense, serem prejudicados por conta de um torneio que não é data FIFA? Os clubes vão lá e perguntam para a CBF. A CBF não responde. Por que não responde? Tá de sacanagem? É isso? Vocês querem, CBF, vocês estão a fim de sacanear Atlético Paranaense e Santos? Fala. Deixa claro. Deixa claro. Quer dizer, vocês não permitem que o Renan Lodge e o Rodrigo joguem e liberam o Cássio Fagner. Que tratamento é esse, desigual, que você, CBF, dá aos times que são seus filiados? E que você só existe. E que você... É Caboclo que chama o presidente? É o Rogério Caboclo. Só é presidente porque existe clube. Porque existe clube, você vai ter que trabalhar em outro lugar. Você só trabalha na CBF porque existem os clubes. E você trata de um jeito um clube e trata de maneira diferente os outros dois. Por quê? Por que você liberou o Cássio Fagner e não libera o Rodrigo e o Renan Lodge? Por quê? Qual é o seu interesse? Isso nos leva a pensar que você tem interesses, ô Rogério Caboclo. Ou seja lá quem for a pessoa que tem que determinar isso. Rogério Caboclo está em Paris. É uma vergonha o que vocês fizeram nesse final de semana. Tentaram prejudicar o Atlético e o Santos. Não conseguiram. Os dois ganharam. Não conseguiram. E no próximo jogo eles vão poder jogar? Eles têm jogos importantes aí na Copa do Brasil. O Renan Lodge vai poder jogar no Atlético?
O Rodrigo vai poder jogar no Santos? O Cássio e o Fagner vão jogar. Mas por que o Santos e o Atlético Paranaense o Everton também joga? Vamos caçar de frente, põe pra jogar. Tudo bem, o Everton. Então esqueci, desculpa. Não esquece do Everton. Não é que ele tá e o Flamengo está sendo prejudicado, não foi pela CBF. Foi porque o Everton vai jogar. Os estrangeiros estão sendo chamados. Então, o Rodrigo e o Renan Lodi, CBF, não podem jogar. Porque você é CBF. Porque você, Rogério Caboclo, tá tomando parte. Mas libera o Cássio, o Fagner e o Everton. Então, peraí, por que não bateu de frente? Por que não põe pra jogar? É data FIFA, o torneio de Toulon? Não sejamos ingênuos. Ué, ingênuo não, bate de frente, eu concordo com você. O ideal é isso. Ué, vai pra Santos. Mas aí é que tá. Você assume uma atitude de conflito que come pedra. Ou você assume uma atitude de conflito, ou você tenta resolver de maneira pacífica. Escuta, o Atlético e o Santos mandaram uma solicitação à CBF. Eles podem jogar? A CBF não respondeu. Então, já que não respondeu, eles não querem resolver de forma pacífica. Vai pra cima, põe em campo. Mas aí entra em campo. Exatamente, entra em campo, perde 6, 9 pontos, eu não sei exatamente quantos pontos. Como é que faz? Mas, ô, Sormani, embasado, com qual argumento você vai perder 6 pontos? Mano, isso é a CBF. Aí que tá. Isso se fosse a justiça comum. Vai pra justiça comum. Não é assim, Sormani, compra a guerra. Compra a guerra. Como não? A partir do momento que você não tá cedendo jogador para um torneio amistoso... Claro, não pode ser desfiliado. Aí que tá, a partir do momento que você tá cedendo jogadores aí pra uma data FIFA e você não quer ceder, é um contexto. A partir do momento que você pede a desconvocação de jogadores de um torneio amistoso, que não vale absolutamente nada, que não é data FIFA, você não cede. Por exemplo, Sormani, vários jogos aí, o Barcelona, Real Madrid e outros times também, evitam ceder jogadores para a CBF. Tanto que na Olimpíada, o próprio Barcelona naquela época falou, vocês querem na Olimpíada, que não é uma data FIFA, eu cedo. Mas para esse torneio aqui eu quero o Neymar aqui, você não vai convocar o cara. A CBF, não, beleza. Então, quando é para bater de frente com times brasileiros, a CBF bate. Mas lá fora... Santos e o Atlético fizeram o que o Barcelona fez. Pediram. E a CBF não responde. Deixa eu só explicar uma coisa que não tá batendo essa história. O torneio já começou. Já começou. O Brasil já venceu por 4-0 a Guatemala. O que esses caras estão fazendo aqui ainda? Exatamente. Por que a CBF fala, olha, tudo bem, então, vocês não são obrigados, então vocês estão livres, pode jogar, o torneio já começou. Os caras não se apresentaram... Eles não estão inscritos. No torneio de Toulon, eles não estão inscritos. Se eles não estão inscritos e o torneio já começou, então acabou a história. Facicani, eu concordo com você. Não acabou história nenhuma. Se a CBF não mandar o ofício dizendo Santos pode usar Atlético Paranaense, não usa. Também acho que não tem que usar. O Santos está certo, mas o Santos pode se apegar o Santos pode se apegar à inscrição oficial. Você vai arrumar uma briga sem necessidade. Torneio, não acho. O Ilame 3000 fala aqui, o Sormani está esquecendo que o Pedrinho e o Matheus Vital estão lá em Toulon. Então não é só o clube, não é só o Santos que é prejudicado. Mas o Corinthians liberou, o que é um absurdo também. Não deveria ter liberado, não. O São Paulo liberou. Não deveria ter liberado. Fez gol até nessa vitória contra a 4-0 contra a Guatemala. A conta não fechou, a conta não está fechando aí. O Santos está, num direito dele. Por quê? Há uma inscrição que tem que ser feita oficialmente para qualquer torneio, seja do raio da esquina ou torneio ou a Copa do Mundo. O torneio já começou, já teve um jogo oficial homologado em súmula e os caras não estavam. Sim, mas os caras estão aqui. Então joga. Se a CBF, mas por que o que a CBF não tem que liberar? Tem que consultar. Não, mas essa é a questão. Por que ela não tem que liberar? Por que ela não libera? Ela já liberou. O Bruno Leonardo pergunta para você. Porque ela já não conta com ele. Mesmo não estando inscritos, vocês não estão desconvocados. Não há uma desconvocação oficial. Bruno ser desconvocado. O Bruno Leonardo fala, pergunta pro Sormani se os jogadores que disputaram a final da Champions League também deveriam largar seus clubes para se apresentar à seleção. Não, mas eu concordo com ele, não. Claro que não. Eu concordo com o Mano. Não tem que... A seleção é um porre. É um porre. A seleção devia ser o seguinte, Copa do Mundo a cada 4 anos. Os tops já vão. Precisa participar da eliminatória, coisa nenhuma. Esse aí já vão. Aí você vai ter uma cota de clube de vagas para outros times que vão brigar. Mas não tem que liberar coisa nenhuma. Olha aqui o Tadeu Braga. Vinícius Júnior foi desconvocado para a Sul-Americana Sub-20 a pedido do Real Madrid. Não, pediu, desconvocou. Então, foi feito. Agora, deixa eu só explicar uma coisa. A apresentação dos jogadores
para a Copa América é hoje. Eu só não estou entendendo. A data oficial é hoje. Independentemente da desconvocação. É hoje, a data oficial da Copa Gente, América. como é que pode ser hoje se tem um jogo quarta-feira? Mas é isso, aí é que está. Aí é que está. Pascoal, isso é uma coisa de xarope. De xarope. Mas quarta é amistoso ainda. Isso é uma coisa de xarope. Claro. Vou repetir de novo, é uma coisa de xarope. Porque o cara está convocado, não viajou para o primeiro jogo oficial. Isso é uma demência. Mas não tá, isso é uma coisa de imbecil. Tá desconvocado. Gente, isso é uma coisa se não viajou, de qualquer tipo de adjetivo autorização. Eu acho que o Santos e o Atlético... Autorização não tem. Se o cara está convocado... Não, eles não apareceram. Se o cara está convocado, por que esses dois não viajaram? O canal anônimo... Porque eles não foram. Não é obrigado. Não é obrigado aí. Se não, eles não apareceram. A CBF não convocou os caras. O canal anônimo, Benja, sinceramente concordo com o Sormani. Está errado sim, tem que se apresentar no dia sim, time A ou time B. Sejamos justos, Benja. Mas eu não estou sendo injusto, não falei nada. O Edilan Carlos, Benja, o Paulinho Esvasco foi convocado para o lugar do Rodrigo. Isso. O César M. Bassa, a CBF ano passado não liberou o Paquetá para a semifinal contra o próprio Corinthians. O Tite tirou ele da semi e o moleque não jogou nem 5 minutos. Mas não acredito que o Benja irá ler isso. Qual o problema? O Adson Silva, isso foi uma manobra clara da CBF e Tite em tentar equilibrar o confronto entre Flamengo e Corinthians. Começou o Essa partida deveria ser adiada para após a Copa América. O Carlito Júnior, o Sormani está certo. 50 mil ingressos vendidos, hein? O Sormani está certo, a CBF é corintiana, não há imparcialidade. Ano passado não liberaram o Paquetá, esse ano liberaram o Cássio Fagner, é muito privilégio ao Corinthians. Disso, não. Ano passado não liberaram o Paquetá. Pois é, o Pedrinho, que é um jogador que estava sendo utilizado como titular, e o Matheus Vital, que entrava em todo o jogo, estão jogando essa porcaria desse torneio. Porque o Corinthians liberou. Ok. Porque o Corinthians liberou. Mas é que tá, Sormani. Liberou. Você não vai jogar. Vai liberar o Fagner. Agora, uma coisa, se o Corinthians não libera, não pode botar pra jogar. Uma coisa é o Corinthians liberar, outra coisa é a CBF liberar. Isso que chama atenção. O Cal Planaltina, DF. Benja, você só vai ler os Twitter dos corintianos, você tem que ser imparcial, amigo. Aí, Benja. Tem que ser imparcial. Você não pode só ler, tem que ler o dos flamenguistas também. Eu tô lendo um monte, rapaz. Vamos, Benja. Esse complexo de inferioridade que algumas pessoas têm é ridículo. Normal. É ridículo. Neymar, tudo aqui Neymar. O Wendel Dalvi, o Fluminense está sendo muito prejudicado, porque o Pedro também está lá. Pedro também está lá. E jogou ontem. Jogou bem? Bom, jogou titular, jogou absurdo. ontem. O Rafael Rodrigues, o último, é isso que o Pascoal falou. Os clubes não liberaram jogadores, mas a CBF não desconvocou os jogadores do Santos e Atlético Paranaense. Por isso, os clubes não sabem se os jogadores podem jogar. Então, por isso, a CBF... o Santos e o Atlético Paranaense tem que ter um despacho não podem fazer compra briga, porque se colocar, sabe o que vai acontecer? Vai perder ponto, vai ter asterisco, e vai ter... É isso, mano. Isso vai ser resolvido daqui 5 anos. Às vezes você é tão imaturo. É uma briga que vale a pena ser comprada. A CBF tem que se posicionar. Veja, a CBF tem que vir a público e dizer pode ou não pode. Vocês têm que ser homem. Dizer e chegar e dizer pode, não pode. Agora, isso que vocês estão fazendo é uma sacanagem. Deixar em aberto, né? Pelo que eu vi aqui na lista do torneio de Toulon, são 22 inscritos pro torneio. Isso. Os 22 já estão inscritos. Sim. Então eles estão liberados. Eles não estão liberados nada. A CBF não desconvocou os jogadores. Tem documento. Você não pode jogar, botar um jogador de orelhada. Tá certo o Atlético, tá certo o Santos. Não estão desconvocados. É a mesma história. O jogador jogou a primeira parte da Copa do Brasil no time e jogou no outro. Perde os pontos, está desclassificado. Qual é a conclusão que a gente chega? Só muda a mosca. Só muda a mosca. O que é igual? A sopa. A sopa? A sopa é igual. Anteriormente era o Marco Polo. Antes dele era o Ricardo Teixeira. Agora é o Caboclo. Só muda a mosca. Continua tudo igual. Tudo. Bom, eu tô ansiosíssimo desde ontem para ouvir